Olá, muito boa noite, Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 5199-750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando ele no meio-dia desta terça-feira, hoje à noite, uma grande festa em São Leopoldo, lá na CIST, comemorativa aos 200 anos da nossa imigração alemã, organizada pelo nosso Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Então, um grande evento dessa terça da integração. E também acompanha os horários alternativos nos nossos canais 14 e 6 da NET Claro ou no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo, você já sabe, né? Tem oferecimento de Societax, Mercator Feiras e Eventos, Sebratel, JG Serviços e HS Consórcios. Eu quero conversar com você rapidinho sobre o nosso projeto, o Vale. A Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães no Brasil, com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte. Estamos celebrando passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias e um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020. E O Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa, um formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha da nossa corte do bicentenário, eventos de música, jogos de origem germânica, como é o bolão, como é o punhobol, né? Como é o tiro ao rei, até programas especiais, podcasts e concursos de fotografia, até como um projeto como o nosso Estação Hamburgo Especial. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura da sua importância histórica. Estação Hamburgo de hoje integra esse calendário histórico visando olhar para o futuro da nossa região. Quero agradecer muito os nossos parceiros dentro do projeto Vale, o patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, a Mercator Feiras e Eventos, a Sicredi Pioneira, patrocínio prata da Estação Sapatão e da HS Consórcios, e bronze da Unimed, Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. Hoje, recebendo nessa bancada maravilhosa, as pessoas conectadas ao desenvolvimento social, econômico, ao turismo da nossa região, à nossa história, vivem de formas diferentes a nossa cultura. E o desafio que eu lancei para eles, para que a gente pudesse conversar nesse momento, é de que forma essas questões como a história, o turismo, a cultura, se encontram e podem ser fatores de desenvolvimento social, econômico, desenvolvimento para a nossa região, para o nosso Vale Germânico. Recebendo o presidente da CDL de Novo Hamburgo, Leonardo Lessa. Muito boa noite, muito bem-vindo, Léo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Ô, Léo, tu que criou lá atrás a CDL Cultura, é isso? Isso. Há 7 anos tive o privilégio de ser convidado, né, na gestão do Beto Casper a ter o início da diretoria CDL Cultura, diretoria que não existia ainda, né? Com o propósito de termos a lei de incentivo junto ao nosso Natal e com o propósito de restaurar a nossa utilização da nossa casa CDL hoje. Que é uma casa centenária, né? Isso, ela é de 1827, ela está prestes... 1927, ela está prestes a fazer os seus 100 anos aí. Muito bem. Diretora do SESC aqui na nossa região, Mine Pletz, muito boa noite. Nossa parceira de todos nós também, o SESC, muito bem-vinda à nossa Vale TV. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos demais integrantes aqui dessa bancada, todos que estão nos assistindo. Que bom estar com vocês aqui novamente para tratar de um tema tão relevante, né? Aqui pensando no SESC, falar um pouquinho dessa relação entre desenvolvimento social e cultura.
e que é um assunto que tem retomado muito ultimamente, né? Porque a gente sabe que, de novo, o setor cultural foi afetado e a ideia é falar de projetos que a gente vem fazendo para poder estimular e continuar promovendo a cultura aqui em Novo Hamburgo, região e no estado como um todo. O SESC, que é um grande parceiro da cultura, das administrações municipais, das nossas comunidades, há muito tempo. A gente sempre tem eventos maravilhosos, recheado de artistas regionais, e não raro artistas que vêm de outras regiões também, com um cunho regional muito forte, trocando figurinhas, né, Brasil afora, esse Brasil que é tão gigante, né, Miriam? E aí tu vem me dizer que vocês estão com novidades aí para valorizar ainda mais a cultura local. Tá, Em seguida vamos sim. conversar sobre isso. Tá bem. Recebendo também o historiador e o escritor, meu amigo Rodrigo Trespa, direto de Osório para a gente aqui, de Osório para o mundo, né, Rodrigo? Muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos amigos da mesa. É um prazer sempre estar contigo aqui no teu programa. Falar um pouquinho de história, de cultura, acho que é importante. Eu sempre sou um defensor da leitura e do conhecimento da história como fator de transformar, né, para melhor a sociedade brasileira. A gente lê pouco, né, Rodrigo? Bastante, muito pouco. Engraçado que os assuntos normalmente provocam paixões nas pessoas, mas as pessoas aprofundam muito pouco realmente. Né? Exatamente. É uma das grandes dificuldades, desafios que a gente tem, né? Quem trabalha com história, fazer com que um público maior consiga ler mais sobre a história do país e entender um pouquinho. Quando for opinar sobre algum determinado fator histórico, político, enfim, social, enfim, várias áreas, tem um pouquinho mais de embasamento e não só a paixão, né? Minimamente profundo. É. Né? Tive a alegria de, nos últimos anos, poder realizar vários programas no litoral norte gaúcho, e Osório nos recebeu de braços abertos, muito especialmente o Rodrigo, também o Del Alves, né? Escritores locais que fazem muito sucesso na sua terra e para além da sua terra. E sempre gostoso demais com os catadores, ventiladores lá, os cataventos ligados, né? Aquele ventinho que vocês ligam pra gente deixar gravando na beira da lagoa lá é um desafio sempre, né, Rodrigo? Ventinho, tu tá sendo... Generoso. Simpático. Do nosso litoral norte para a nossa encosta da serra, Thaís Bax. Isso mesmo. É a nossa secretária municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo de Morro Reuter. Thaís Bax, muito boa noite, muito bem-vinda. Muito boa noite a todos aqui presentes, quem está nos assistindo também, boa noite. Com esse novo desafio, não é mesmo, Rodrigo, né? Em Morro Reuter agora, com esses pilares, né? E isso é muito legal, que o turismo e a agricultura em Morro Reuter são potência, né? Agricultura, e aí quando a gente fala de agricultura, a gente fala assim do bicentenário, né? Onde começa a nossa história e nossa evolução. E por isso que a gente está conseguindo agora comemorar nossos 200 anos de história, né? Eu já estou pensando assim, como é que eu posso levar vantagem de ser teu amigo, assim. Se eu chegar lá no Santa Luísa, no Vento Serrano, e disser que eu sou teu amigo, tem desconto no restaurante? Como é que é? Mas antes disso tem o Café da Colônia. Dia 19, 20 e 21 de julho. E aí é muito legal, né, que essa retomada pós, né, as enchentes, que bom que a gente pode estar aqui também falando sobre a retomada do turismo. Já é um evento tradicional, né? Já é a 6ª edição, né? E esse mais ainda especial porque a gente vai estar celebrando o bicentenário, porque a história do café, da colônia, né? Nada mais é que a história da imigração alemã, tanto na culinária, no desfile temático, e ainda essa edição a gente vai ter o Festival de Coros em parceria com a Rota Romântica. Eu falei brincando, mas verdadeiramente a tradição culinária que o Morro tem cada vez mais recebe clientes de todo o Rio Grande do Sul e Brasil afora, né? Isso. A referência, assim, do Morro Reuter, com certeza, é o café colonial, mais do que isso, a gastronomia, restaurantes maravilhosos. E a base é da agricultura familiar. Isso bom. Também muito nos orgulha. Tu tem uma formação muito ligada à cultura, né, Thaís? Isso, a minha formação, na verdade, ela é teatro e licenciatura, então é teatral, né? Sou professora de teatro, desenvolvo, né, uma das... Foi diretora de do cultura, departamento de cultura de Dois Irmãos. A minha história em gestão, então, começa em Dois Irmãos, né, no departamento de cultura, e aí agora novos desafios, mas eu acho que tudo está interligado. E aí, quando eu falo de agricultura, eu acho que sim, isso é cultura, isso é desenvolvimento, é autoestima. E estou muito feliz, então, com esse novo desafio. Trabalhou bastante com a Miriam, então. Sim, parceira, sim. Tanto Dois Irmãos como o Morro Reuter, né? Sesc. São lindas conexões. Eu me lembro, acho que foi a última feira do livro que tu fez lá. Quem é que era a atração principal ali? Sim, ai, meu Deus, vamos lá. O Alex Duarte,
maravilhoso, tem o Só projeto dava nós chorando lá, né? Cromossomo 21, lindo. Né? A palestra dele é emocionante, o evento todo emocionante. Ô, Léo, como faz para que patrimônio histórico, cultura, história lato sensu, turismo se encontrem e possam ser um negócio importante para todos nós, para a nossa região? Então, este ano iniciamos uma aproximação de alguns empreendedores do bairro de Hamburgo Velho, porque nós entendemos que, não só pela data do bicentenário, é o início de Novo Hamburgo, né? O Museu Schmidt-Presser, onde nós levamos nosso gabinete da CDL este ano lá para algumas atividades e aproximar o nosso comerciante ao que posso chamar de Museu do Comércio. A casa Schmidt-Presser está há 200 anos comercializando itens. Antes da indústria calçadista, a origem da nossa pujança comercial de Novo Hamburgo estava ali, né? Por quê? Porque é um eixo de passagem, quem vem da Serra, quem vem e vai a Porto Alegre. Então, Johann Peter Schmidt, que é o proprietário da casa, então desde 1830, faz essa comercialização, até com seus lanchões próprios. Depois ele tem outros empreendimentos imobiliários, como o Sapiranga, por exemplo, Loteou, enfim. Como o centro de Novo Hamburgo, né? Como o centro de Novo Hamburgo, onde o trem parou primeiro, né, nas o filho suas que achou terras. que tinha ficado com a pior área, legadice, acabou ficando o mais rico de todos. Né? E construiu o palacete no lado da Construiu a Fundação Schmidt-Presser. Schiff, que a gente conhece. Mas o que esses comerciantes têm a ver com isso, então? A ideia é aproximar o turismo, que o turismo de Novo Hamburgo é um turismo de negócios, né? É um turismo quando o visitante vem visitar feiras, enfim. Levarmos, então, a esse bairro histórico com as suas atrações gastronômicas e culturais. Minimamente, queremos mapear as opções de cultura, as galerias de arte, os museus. Nós temos o Museu do Calçado, nós temos a Fundação Sheffield, nós temos a Galeria da Ariadne, galerias privadas, né? Temos a Galeria da Amanda Becker e outras atividades de criatividade e gastronomia que queremos que estão juntas neste entorno, assim como nosso alto ali da Maurício Cardoso com a alta gastronomia, onde o nosso visitante vem e fica hospedado e também pode usufruir desses lugares, conhecendo um pouco mais da história de Novo Hamburgo. Então, as atividades ainda estão sendo montadas, nós estamos com o auxílio do SEBRAE e do CDL nesta empreitada, e os empreendedores estão colocando a mão na massa, posso dizer assim, visando o turismo e a cultura local. Ô, Léo, Hamburgo Velho, como um todo, já é um grande museu a céu aberto, né? Sim. É o maior núcleo tomado pelo patrimônio nacional de estilo germânico. Aliás, foi a primeira casa tombada, a Schmidt-Presser, por exemplo. Nós temos que agradecer ao Ernesto Frederico Scheffel, né? A sua luta até os últimos dias, aliás, né? Onde ele conseguiu ter esse tombamento do sítio histórico e incrivelmente o Parcão ali. Né? O Parcão, o projeto era loteamento, enfim. E hoje temos um pulmão no meio de Hamburgo Velho. Loteamento, a fábrica da Coca-Cola. Ah, sim, teve várias. Tem muitas histórias nesse Parcão que hoje ninguém toca, ninguém põe a mão nele, né? Thaís, eu acho que a região inteira tem que agradecer ao Ernesto Frederico Scheffel, né? Se a gente tem patrimônio histórico mantido, é muito pela consciência que ele começou a desenvolver lá nos anos 70, né? Isso. Dois Irmãos também tem um histórico agora, né? Falando muito bonito, né? O Bausteins, né? Onde tudo começa a picar da Bau. E tem uma linha, e essa linha não só pela questão do patrimônio, mas as pessoas que ali vivem e cultivaram a história. E agora o desafio é fazer a virada de chave e entender que isso é patrimônio e isso é turismo também, né? Tanto dos agricultores, a gente vem com a linha do turismo de experiência, abrir suas casas, porque para eles é o dia a dia deles, né? Tanto dos agricultores, das pessoas que têm essas casas, mas o turista, né? Ele quer ver isso, é história, né? Tá ali, aí além de ler, mas eu posso enxergar essa história no cultivo da agricultura, né? Vivenciar, né? Então acho que essa é uma grande virada de chave. E aí também Morro Reuter, a gente, né, com o lavandário, o turismo dá experiência e convencer, né, os agricultores para que eles tenham um tesouro na mão e que outras pessoas, né, possam vivenciar e passar isso para outras gerações de uma forma de experiência, né? Acho que Dois Irmãos captou muito rapidamente, há muito tempo já isso, né?
muito também pelo Ângelo Reinheimer, que Sim. ajudou a construir a lei de preservação de do patrimônio, preservação, né? E temos com muitas certeza. casas O quase entorno bicentenárias também, né, preservadas. tem todo né? um estudo agora, não só da questão da própria casa, mas também do entorno, que para preservar toda essa questão, o próprio museu é um museu aberto durante todo o final de semana, durante a semana, né, mas A Igreja Matriz? a Igreja Matriz. Que virou E a espaço história da cultural. Igreja Matriz é muito bonita porque eles fizeram todo um movimento na época, fizeram um abaixo-assinado para que mantivesse. Hoje ela é um espaço cultural, bem como um museu, e são a Casa do Artesão, no Morro Reuter, também é um bem tomado, e são atividades que ficam abertas no final de semana. Isso mostra o quão isso é valioso e a gente está aberto para o turismo, né? Porque não adianta a gente ter todo esse patrimônio se está fechado, se não está mantido. E a nossa região está, com certeza, de parabéns. É o Armazém Killing, desculpa, Rodrigo, o Armazém Killing lá em São José do Herval, Sim. Matias Morba, prédios do Valahai. Onde a gente Todos. olhar, a gente tem muitos prédios quase bicentenários, centenários com certeza, né? E acho que Voti é o que melhor percebeu isso, que conseguiu transformar isso que a gente tem de valor, de riqueza, num business maravilhoso, né? Que é de gostar de a gente estar junto, de a gente estar fazendo feiras como é. É impossível entrar na feira da rosca, da nata, do mel, de tanta gente que tem, né? Fim de semana eu tava de novo, né, Léo? A gente desceu a serra, eu vim 2 irmãos, o Léo de Nova Petrópolis. Completamente absurdo o movimento, louco. Né? E aí tu consegue manter o patrimônio, mas trazer o novo, trazer a novidade, né? Trazer uma estrutura que se adeque para compor junto com esse patrimônio, né? Isso é muito importante. Rodrigo. É que eu ia dizer, a questão da parceria que tem de oportunidade. O turismo traz esse dinheiro à economia, aquece a economia e possibilita que as pessoas tenham, quem está visitando tenha a experiência de vivenciar a história, enfim, e quem mora ali, quem reside ali, tem a condição de preservar, né? Auxilia na preservação daquele bem, daquele patrimônio. Enfim, é positivo para todas as pessoas envolvidas, né? E é uma pena que muitos municípios tenham um patrimônio importante e não tenham conseguido enxergar isso, que isso é um benefício e não o contrário, né? A gente falava antes no ar, né, que alguns setores têm restrição de que a gente preservar ou guardar coisa antiga é coisa velha, né? Eu gosto de distinguir o que é antigo de velho, parece que é decaído, que não pode, tem que tocar fora ou não pode preservar. Antigo não é velho, né? E a gente lembra não deveria ser, inclusive, né? Então, assim, acho que é importantíssimo isso aí. Acho que as cidades que já se ligaram que isso é positivo, elas aquecem a economia e aquecendo a economia elas beneficiam as pessoas que vivem e que moram ali, trabalham ali, elas preservam o patrimônio e também possibilitam que pessoas de fora visitem, né? E também tem essa experiência de vivenciar a história e conhecer a história local, regional, enfim. Mas daí as pessoas pagam uma fortuna para ir lá na Itália, na França, em vários lugares da Europa, para ver coisa velha. Ou que já está caindo, inclusive, né? Nada contra Atenas, está tudo lindo. A gente tem uma série de exemplos de pessoas que acham que a Europa é muito bonita, e de fato é muito bonita, mas que o que é nosso não é tão importante quanto o que está lá. Então, assim, acho que a gente precisa mudar essa não tem a riqueza de 2.000 anos de história. Mas tem muita riqueza aqui, muita riqueza, muita. Nossa serra aqui, nossa região germânica, para já focar nisso que a gente está falando dos 200 anos, né? Tem muita história para contar, tem muita história para contribuir com o Rio Grande do Sul. Contribuiu, né? A vinda do alemão contribuiu muito com o desenvolvimento econômico e cultural do estado, né? A gente vai lembrar aí, quando os primeiros chegaram aqui em julho de 1824, a província tinha 90 mil pessoas, Porto Alegre tinha 6 mil pessoas. Então, assim, olha o quanto que teve de impacto. Em 6 anos são mais de 5 mil que chegam aqui. Então, olha o impacto disso na economia, né, no modo de pensar diferente, de contribuir, né, e ajuda a formar essa diversidade cultural que nós temos no estado e no país. Então, é importante, acho que, essa questão de olhar o turismo e o patrimônio histórico, principalmente, com um olhar um pouquinho diferenciado, ser mais sensível a essas questões. E a cultura, o patrimônio histórico, de maneira geral, como produtos turísticos, né? Limpos, que geram alto rendimento. Sim.
bons empregos. É que eu disse, aquece a economia. E aí eu acho, dentro dessa ideia, como é importante a educação patrimonial, né? A gente fala muito de educação financeira, que tem que ter essa virada de chave hoje, né? No ensino. Sim. E a educação patrimonial dentro da programação. Não precisa ter uma Semana Nacional dos Museus, né? Tem, e que bom que está no calendário, mas mais do que isso, ter esse movimento cultural e educacional. Sim. Acho que está tudo interligado, né? E fazer com que as pessoas entendam, os mais jovens especialmente, que aquela casa antiga que tem 100 anos, que tem 200 anos aqui, ela é tão importante quanto aquele palácio que está na Europa, que está em Brasília ou lá no Rio, enfim, que eram capitais do país, né? Então, assim, acho que isso é a identidade, nos apropriarmos da identidade, seja ela qual for, né? A gente está aqui focando na germânica, mas a gente tem outras também, exemplo no estado, para preservar, porque é isso que nem a gente está falando, vai fomentar, aquecer a economia, vai dar emprego, gera renda para o município, tudo preserva a história. Mas uma das coisas que eu acho que da educação, ela passa pela leitura, né? Para puxar a data do meu assado, claro. Que é que nós lemos pouco. A gente tem o brasileiro, acho que o Jô Soares dizia, o brasileiro gosta de opinar sobre tudo, né? Mas invariavelmente ele opina sobre tudo sem conhecimento de causa. Então, assim, a gente tem que estimular a leitura, né? A nossa formação de base, né? Não a formação específica, que também é importante, mas a formação de base. Né? Um jovem leitor, ele tem uma capacidade de discernimento, ele é mais crítico, ele é mais capaz, ele tem um vocabulário melhor, ele se expressa melhor. Então, assim, acho que tudo na formação da identidade também local, né? Isso contribui. Acho que é um processo que a gente deveria explorar melhor, né? E explorar no sentido positivo. Né? Mas passa pela formação de público, né? Que é uma questão cultural, educacional, né? O Brasil tem um histórico, se a gente for lembrar no passado, e por isso que eu digo que a leitura, o conhecimento da história é importante, nós temos um país que ele tem uma ideia de escola e de universidade muito recente, né? A gente tem pouco tempo. Se a gente for pensar em algo mais formal, a gente vai ter escola e universidade no Brasil a partir da vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, assim, são 2 séculos só que o Brasil tem de experiência nessa área. Enquanto países europeus, para citar um exemplo que a gente estava falando aqui, tem milênio. Universidade de milênio. Então, assim, não dá para comparar, mas a gente tem que começar de uma hora a ver que isso é importante. Países que apostam, por exemplo, Portugal. A cidade do Porto, acho que quase todo ano, nos últimos anos, ela tem vencido o destino europeu. E é uma cidade que vive basicamente do seu histórico, da sua história. Vende, né, no lado positivo, a sua história. As pessoas vão até Portugal para visitar a universidade, os castelos, enfim. Então, isso aquece a economia do país, que é um país pequeno, né, não tem indústrias, não tem outro modo de conseguir aquecer a economia, aquece com o turismo histórico. Então, assim, acho que é importante pegar esses exemplos positivos, e aqui também a gente tem exemplos, vocês estão citando aqui as cidades que estão apostando nessa questão do turismo histórico, do patrimônio histórico, né, como dessas experiências, da vivência. E acho que a gente precisa tomar como exemplo essas cidades que estão dando certo, que estão fomentando a sua economia, estão qualificando a sua... E aí, tudo, a partir do aquecimento da economia, tudo vai melhorar. A gente vai ter preservação do patrimônio histórico, qualificação nas escolas, a infraestrutura da cidade. Assim, é um processo que a gente precisa... junto, cresce, todo mundo ganha, né, dentro desse contexto que a gente tem de desenvolvimento social, econômico, enfim. Ô Miriam, quando a gente fala de formação de público, cada Feira do Livro que vocês estão presentes, que o SESC está presente apoiando, realizando, é muito disso, né? É a hora do conto que tem ali, é a possibilidade de aproximação dos artistas. É a aproximação, né? A gente está trabalhando muito forte, o principal objetivo é a formação de leitores, né? A gente poder reaproximar aquela criança, aquele adolescente, aquele estudante, o adulto do livro. Quando a gente fala de feiras do livro, o Rio Grande do Sul, no Brasil, é um dos estados que mais promove feiras do livro. E tem sido incrível, a gente falava um pouquinho da realidade nesse movimento aí pós-enchentes, com tudo que a gente viveu. Muitas feiras do livro foram transferidas e não canceladas. Então, a gente observa, de modo geral, na administração pública, uma priorização de eventos como esse, né? Então, os eventos são tradicionais, a gente tem vários municípios que estão na 40ª edição. Campo Bom está chegando na 40ª Feira do Livro, a gente está junto realizando. E é muito bacana, porque tem o processo, eu vendo aqui o Rodrigo como escritor falando do seu trabalho, né, a gente poder olhar para aquele escritor local e nós, como SESC, como Prefeitura, estimularmos a produção, né? E é incrível, a Feira do Livro de Estância Velha, que é a maior que a gente faz o ano passado, teve recorde de venda de livro.
Então, assim, a gente tem percebido que movimentos como esse, porque não é só o livro vender na hora, né? É a criança que se apropria do livro previamente na escola, é o professor que trabalha aquela literatura dentro do currículo, é a criança que vai para a feira. A gente trouxe agora a Márcia Dieter para o SESC, para os alunos do SESC, isso faz 10 dias. A Márcia Dieter que escreve aí dezenas de livros infantis e infanto-juvenis. E tu vê a criança, tu é a autora do livro? A criança perguntava, o escritor autografando o livro. Gente, é uma experiência que eu não tive oportunidade quando eu estava na escola. E hoje a gente consegue oportunizar para os nossos estudantes experiências como essa, de tu conhecer o escritor daquela obra que tu tanto aprecia. E vendo a tua fala, Rodrigo, assim, eu trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, eu sou gestora do SESC já há 13 anos. Eu tinha um filho bebezinho quando eu entrei no SESC e o Davi cresceu dentro de Feira do Livro. Então, meu filho, hoje a gente senta, ele tem 13 anos, eu compro um livro na feira e já vem buscar o livro para ler comigo. A gente compartilha leituras, discutimos assuntos como educação financeira, história, que ele está lendo. E aí eu tenho a pequena de 7 anos, que é a Mariana, que está no mesmo movimento, né? Vai estar picada então, assim, também. é a gente que vai estimulando, né? Nós pais, nós educadores, o hábito pela leitura. E assim, eu sei que hoje tem os e-books, mas para mim, né, eu não sei como é que é para vocês, nada se compara. Eu estava vendo o livro do Rodrigo, eu já queria olhar o sumário, queria ver ali o prefácio, porque nada se compara ao prazer de tu pegar um livro impresso, tu ler e tu poder partilhar com a tua família e com teus amigos aquela leitura. Então, assim, eu sou apaixonada por feiras de livro. A gente faz grandes feiras na região. Estou feliz por conhecer melhor o trabalho do Rodrigo, já poder pensar em parcerias com ele aí para o futuro. Fizemos feira em Dois Irmãos juntos também, né, Thaís? Então é um projeto maravilhoso que o SESC faz aí em todo o Brasil. Mas é muito mais fácil, Miriam, vender aquilo que está comoditizado, né? O público procura aquele grande artista, às vezes não necessariamente da qualidade, não vou nem entrar na discussão se é bom ou ruim, mas porque ele tem uma projeção, porque ele está estourado com alguma coisa, lota sempre. E o que a gente vê é uma falta de oportunidade a si mesmo de viver grandes artistas que passam pela cidade, pela região. Recentemente vocês trouxeram uma cantora de jazz, de blues americana. J.J. Thames. Maravilhosa. E as pessoas não sabem, mal sabem o que é o blues, né? Mas lotou, né? Lotou. Tava maravilhoso. Foi no Centro de Cultura. no nosso Centro Cultural. No Centro de Cultura. Foi em abril. Tava maravilhoso. Mas como é difícil, às vezes, no meio de uma feira do livro, no meio de um evento, a gente ter o público compreendendo que o que está escolhido ali para vocês Passa por uma curadoria, né? tem uma curadoria de gente né? muito qualificada Especialistas. que vai querer dar o seu melhor naquilo ali. Né? Por quê? Porque precisa que a feira aconteça mais, que mais gente se integre. E de movimentar essa cadeia, né, Rodrigo? Quando a gente olha para a cadeia que faz parte da economia criativa, a cadeia do setor cultural, não é só o artista. É a empresa de som, é a empresa de iluminação, é a empresa que faz o PPCI, que trabalha com a infraestrutura. Então, assim, o quanto a gente consegue, com eventos como esse, movimentar toda uma cadeia produtiva que foi, de novo, aí muito afetada nos meses de maio, de junho. E aí eu queria falar de um projeto que o SESC está fazendo, né, que justamente nesse momento da gente poder, de novo, o artista e o integrante dessa cadeia se olhar e pensar, poxa, e agora? Os meus shows foram cancelados, meus bate-papos como escritor foram cancelados. Então, o movimento que o SESC tem no Rio Grande do Sul, nós não cancelamos, né? Nós postergamos o que foi necessário postergar. E a gente lançou um projeto novo, que é o Nossa Arte Circula, RS, onde nós publicamos agora em junho uma convocatória para artistas residentes no Rio Grande do Sul para encaminharem seus projetos. Tu encaminhou? Nós Thaís? encaminhamos. Você já viu que saiu a lista de classificados semana passada, tá? E a gente selecionou 60 trabalhos nas diferentes linguagens. Então eu vou olhar para literatura, eu vou olhar para música, eu vou olhar para artes cênicas, eu vou olhar para artes visuais. E esses projetos vão circular dentro do Rio Grande do Sul a partir de agosto. Novo Hamburgo recebe o projeto também, acho que é 1º de dezembro a data que vem para cá. E de novo, né? Um suspiro, um novo fôlego e uma valorização da produção cultural do nosso artista, do nosso produtor cultural gaúcho. Então, muito nos orgulha. Então, nós não reduzimos investimentos, nós, muito pelo contrário, ampliamos o investimento para poder olhar, para poder dizer, olha, vai lá, continua, porque nós estamos aqui te apoiando. Porque são muitos os projetos do SESC também, né? Sim. Cada ano tu escolhe, vocês definem quais terão
em cada lugar, né? Isso. Tem uma região enorme que tu atende. Tenho, 14 municípios aqui. Pega né? bastante em Costa Pra da cuidar de Serra todo mundo, ali. né? Verdade. Eu quero muito alegremente o nosso projeto Ovale. Agora, nesse período, é uma edição por semana, né? Dentro das 40 edições, nós já estamos indo, sai hoje a 17ª edição, na verdade, a edição 17, que é a edição 18, porque tivemos uma edição 0. E lá na edição 0, a gente sugeriu caminhos para a nossa região, né? O polo de saúde que está se formando aqui cada vez mais forte, com tecnologia, com educação, com 2 universidades da área e tudo mais. Ciência e tecnologia, com desde uma Liberato até as indústrias de ponta que a gente tem aqui na volta. E um dos eixos mais importantes, para mim, está exatamente dentro da indústria criativa. Como uma oportunidade de geração de emprego e renda de qualidade para um público que tem muito a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso novo momento de mundo, né? Alinhado, quem sabe, com o turismo também, como um turismo criativo, né? E isso, inclusive, a indústria criativa vira matéria de capa da edição 1, de tão importante que para nós ela é, e a possibilidade e a alegria de poder estar conversando com vocês sobre isso agora, mas a gente só retoma essa conversa na volta do intervalo, né? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando a gente vai para o intervalo, a gente segue conversando aqui e convidando vocês para continuarem acompanhando a programação da nossa Vale TV, mas também acompanharem o projeto O Vale. Nossa alegria de poder estar trazendo aqui junto com esse time de parceiros e hoje com esse time de pessoas que fazem a diferença no nosso estado, na nossa região, e reflexões, provocações em torno de caminhos, né? Porque é certo que a pujança do calçado faz parte da nossa história, nós não precisamos acabar com ela para que a gente possa ter outras matrizes, não, mas a diversificação, essa possibilidade de sermos muitos, porque somos tantos, né? E ser uma coisa só é tão pouco, né? Nos convida a provocá-los, a enxergar sob novas perspectivas o nosso dia a dia, o que a gente faz e como a gente faz. Essa bancada hoje, conversando com a gente sobre turismo, patrimônio histórico, história, cultura, formação de público. E eu quero provocar Leonardo Lessa em torno de
vetores de desenvolvimento, né? A gente sabe que o poder público, se não atrapalhar, já é muito bom, mas que ele pode ser um eixo importante dentro da hélice, dentro do seu eixo de intervenção, né? Como uma dessas hélices da inovação, do desenvolvimento, para que potencialize negócios, né? Para que potencialize desenvolvimento social que caminha para e passo, ou deveria caminhar com o desenvolvimento econômico, né? Estamos longe desse ideal, me parece. E aí eu pergunto, e os empresários? Então, Estão cada vez mais atentos a essas oportunidades? eu entendo que sim. Tendo uma oportunidade, estivemos aqui com o Marco Copete, né, do Sebrae, e acho que todos entendem que a inovação é o caminho, que não só é falado, como também tem sido trabalhado, não em bastidores, mas em sim com tentativas, né? A Fevale, via Kleber, sempre puxou muito essa bandeira e claro, então essa questão de tempo, que nós já gostaríamos que estivesse andando no nosso CIT. O CIT é uma expectativa, uma esperança, está montado, está sendo iniciado. Mas está sendo iniciado há tempos, né? Está sendo iniciado há tempos. Essa é E a não questão. é crítica a nenhum administrador, Não. nada. É só porque essa ideia vem de mais de 15 anos e a gente não conseguiu botar ela para voar, né? Para levantar voo, né? Então, espaços industriais também é uma característica que nós identificamos a necessidade, né? E o comércio vem sofrendo, não consequências disso, mas vem sofrendo consequências de um âmbito mundial, né? De comprar direto da China, por Vem a exemplo. globalização, a nossa briga com agora foi decretado o imposto, mas um imposto, no meu entendimento, baixo para essa compra até $50, ela impacta. A gente sente aos poucos que impacta, não impacta dentro da nossa casa, a gente vê esse movimento, começa a multiplicar no teu negócio. isso, impacta diretamente no Compra uma cadeira por $50, por exemplo, né? Compro, não de qualidade, mas compro. Isso, mas é isso, né? Essa é a questão também. Está deixando de gerar um emprego aqui. E né? o valor está evaindo. Né? Assim como outros modelos de negócio também são internacionalizados e isso veio para ficar e nós estamos no meio disso tudo. Mas Novo Hamburgo sempre teve uma característica inovadora e acredito que consigamos fazer essa nova matriz, essa diversificação, né, que muitos dizem que a cidade piorou, eu não acho que ela piorou, acho que ela diversificou. Então, como fazer essas diferentes matrizes terem seu crescimento. Aliás, como era 100 anos atrás, né? Como era 100 anos. Tinha indústrias as mais variadas, de carroceria, 2 indústrias de carroceria, que foi para Caxias, virou uma né? indústria gigante, né, de caminhões e assim por diante. Novo Hamburgo levou, mas Johann Schmidt, que teve a primeira venda desde 1830, em 1850 solicitou a primeira autorização ao Império para comercializar. Ele recebeu essa autorização em 1860, já se levou 10 anos. Né? Mas naquela época a gente entende que possa levar isso. Só que ter o direito e imaginar que não se tinha o direito de comercializar, e hoje nós temos a livre iniciativa, né, aberta, já é uma evolução. Mas o que nós vamos poder fazer frente a um cenário nacional, o que nós vamos poder nos reinventarmos. E quando a gente fala em indústria criativa, há que se compreender que se fala também de fotografia, se fala de moda, se fala de várias coisas, de publicidade, várias coisas que estão contextualizadas aí, que Novo Hamburgo, exatamente pelo calçado, desenvolveu isso tão amplamente. Esse know-how, né? Mas quando a gente compra um vestido lá da China e chega aqui em casa, a gente está deixando de gerar alguns empregos na nossa cadeia. Nós temos ainda em Novo Hamburgo implantado toda uma matriz de fornecimento para essa indústria criativa, né? E pode-se girar o vale todo aí, que vai se entender que ele é abastecido de uma forma industrializada e não vou dizer primeiro mundo, essa palavra eu não gosto muito, mas nós temos avanços e acessos, a própria FINMEC traz acesso a maquinários que tem no mundo todo, né? Mas, sim, nosso interesse do corredor, dos caminhos de Hamburgo Velho é cultura, criatividade e gastronomia. E na criatividade estão até as áreas de arquitetura, publicidade, enfim, que Novo Hamburgo sempre foi um celeiro dessa parte. E de artistas também. Temos Deixa eu te... Fala, Rodrigo. Tu falou dos gestores não atrapalhar, já ajuda, né? Eu quero provocar a Miri. Eu vou fazer... puxando para o nosso tema de imigração alemã também, né? Quando o São Leopoldo foi fundado em 24, o Fernandes Pinheiro, que o futuro visconde de São Leopoldo, que era presidente da província, ele projetou, ele teve a ideia de fazer
uma colônia no litoral norte, em 1826. E junto com esses alemães que para lá foram enviados, 422 imigrantes... Da onde tu descende? Onde vem a família. Seria criado um porto para escoamento da produção da região e aproximação da capital do Império com a capital da província. Isso em 1826. Os alemães para lá foram em 1826. Com esse intuito. O porto... Ainda não nós foi. estamos contando quase 200 anos, né? 26, 2 anos a mais que o Singapura. E o porto já está no quinto projeto de porto para ver quanto a gestão atrapalha e dificulta alguns projetos na economia para qualificar e para melhorar, e às vezes não anda. A gente está falando de 2 séculos, né? Que seria o Porto do Arroio do Sal. Sim, seria hoje o... Pode ser que seja, né? É o quinto projeto, né? O de 26 e tiveram outros 3, 4 no meio até chegar a esse quinto que se espera que se estabeleça. Eu não vou nem aqui julgar se entrar, se é bom, positivo, para ver quanto as coisas no Brasil... Mas Santa Catarina tem 7 portos, né? Nós temos 1,5, né? Grande, todos os problemas são grandes. Ô Miriam, vocês são especialistas em construir com o poder público soluções para a nossa comunidade, né? O Sistema S, na verdade, como um braço social, ele tem essa prerrogativa, inclusive, né? E a gente sabe o quanto é importante que exista uma indução do poder público, no mínimo uma construção coletiva, né? Imagino que em alguns lugares seja mais simples de fazer do que em outros, né? Mas invariavelmente, como tu falou agora há pouco, na educação as feiras do livro não foram deixadas para trás. Não, ou seja, existe uma visão moderna, talvez. A gente tem muitos gestores públicos mais jovens ou mais atilados às mudanças, que estão exatamente focados em construir essa diversidade, né? Verdade. E se a gente olhar aqui para a região, né, Rodrigo, olha a riqueza que a gente tem quando a gente fala de eventos culturais, né, eventos que vão trabalhar ali a diversidade, as diferentes linguagens. E eu queria retomar um pouquinho o assunto do turismo, que eu não tive a oportunidade, mas eu entendo quando a gente fala de olhar também para a cultura como promotora do turismo, esse momento que a gente está vivendo, porque as pessoas não conseguem mais viajar para longe, está muito difícil. Então a gente tem falado muito no SESC, porque nós também trabalhamos com turismo, e a gente reconheceu o Rio Grande do Sul. Então, será que não tem algum lugar perto que nós não conhecemos ou que nós não visitamos? Agora, quando eu estou pensando lá nos passeios pelo SESC com os meus grupos de idosos, a gente não consegue mais ir para muito longe, está difícil o acesso. A gente vai ter agora um passeio para conhecer a história de Montenegro, que é pertinho da gente. Então, de novo, fica o convite para a gente poder pensar, seja nós como promotores, instituições que representamos, como o próprio poder público que a Thaís representa aqui, né? Que é o momento de reconhecer o Rio Grande do Sul, da gente poder olhar. E aí eu trouxe um belo exemplo, que é o município de Voti, que faz isso muito bem, né? Então, é o momento. A gente precisa aproveitar esse período em que as pessoas têm recurso para viajar, querem passear, está chegando férias escolares, para que a gente possa promover o nosso estado, né? Para nós mesmos que já moramos aqui no Rio Grande do Sul. Até porque tem pessoas que conhecem mais fora do estado do que o próprio estado, né? Fora do Brasil, normalmente, né? Não raro, né? Em Novo Hamburgo nós temos a feliz iniciativa agora do Partiu Novo Hamburgo, né? Muitos não tinham acesso Secretaria de Educação, né? Vindo pela Secretaria de Educação, muitos não tinham acesso à história dos museus ali de Novo Hamburgo. Então, como é que vai ter a sensação de pertencimento, de orgulho da cidade, de falar da sua cidade se tu não conhece? Se não foi posto ao conteúdo. E ao passeio nas igrejas, nos prédios históricos e dentro do cemitério. Sim, hoje ela visita até escolas de samba, evoluiu bastante o Partiu Novo Hamburgo e tem feito um trabalho magnífico, assim. Thaís, como é que o poder público pode ser indutor ou até promotor desse desenvolvimento? Eu acho que o mais sensato agora é o que os municípios estão fazendo de retomar. Então, o primeiro movimento agora, pós-enchente, eu acho que é isso, né? Manter os eventos tanto da cultura como o turismo, porque aí o giro da economia ele precisa se manter vivo, né? E questão quando a gente fala de economia e também da autoestima para que o turista ele continue o fluxo, ele não pare, né? E aí a união aí a gente fala aqui em Vale Germânico, Rota Romântica, né? Onde e tanto na abertura do evento de Voti foi muito bonito, todos os prefeitos da região estavam presentes. Então eu acho
que a gestão pública ela tem que se entender como um fluxo onde eu estou neste município, logo depois eu vou para o outro, né? Não somos ninguém, não somos concorrentes, né? Tem espaço para todo mundo, ainda mais com uma região privilegiada que é a nossa. Então essa união entre os municípios através do Vale, da rota, eu acho que esse é o movimento e continuar o fluxo. Então nada foi cancelado e sim pouquíssimas coisas, né? Mas o adiamento dos eventos nesse período, tanto dos eventos, mas os estabelecimentos também, né? Estimular essa retomada. E as redes sociais agora, né, que a gente fala, teve um movimento muito rápido de reagir. Estamos abertos, né, é um movimento solidário. E aí é legal também falar que todos os movimentos, as ações, os eventos estão com essa virada de chave do solidário, né? Porque a gente sabe que o reflexo das enchentes ainda, ela continua, talvez um novo normal. E aí eu acho que é esse olhar sensível, mas que ele não pode parar e ir coletivamente. Porque a prefeita Carla não está lá dizendo, quem sabe tu abre um restaurante aqui, quem sabe, Annelise, tu abre aqui uma loja de artesanato aqui na beira da BR. Mas administrações anteriores criaram lá um monumento aos livros, criaram uma feira do livro maravilhosa, né? Reformaram lá o Belvedere, por exemplo, botaram um café. Sim, são esses movimentos para que continue o fluxo de turismo, né? Tanto nas redes sociais como nos próprios eventos. Inclusive, a gente fez na semana passada o Arraial no Morro, que era um evento que não estava no calendário, mas a gente percebeu a sensibilidade do momento, que é importante a gente, nós enquanto então gestão pública, como a gente vai trazer o turista para o município, promovendo uma ação maior, e aí a partir disso, né, chama a atenção para o município, e aí eles começam a querer conhecer mais a cidade em si, né, promovendo dessa forma. Mas os restaurantes do Morro recebem dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de todos os lugares, de todos, né, por estado exemplo, e fora, inclusive. Restaurantes, porque é onde eu mais me dedico, tá, Rodrigo? E aí é muito legal. Tem também o caminho cultural, a gastronomia, né? E a cultura. O Caminho das Artes é bem pujante, é maravilhoso lá em Morro Reuter, né? O Caminho das Serpentes, Casa do Artesão, a Annelise Bredon com o projeto todo de cerâmica. Então são dois pilares muito fortes e hoje sim é um dos principais da economia. Como é bacana quando a gente vai no Santa Luísa, que se propõe a um restaurante de comida típica colonial alemã. Servido na mesa, que também mas com as obras da Annelise em cima da mesa, carregando ali uma mensagem. Então, essa integração, esse entrelaçamento é de uma inteligência quase orgânica, porque não foi incentivado exatamente a isso acontecer. E né? tem um movimento até, a gente tem o grupo de todos os empreendimentos turísticos e o próprio, ali dentro do grupo, uma pessoa se colocou e fez um Instagram próprio, onde todos os empreendimentos colocam suas... Então, para além da gestão, do movimento público, tem também do privado. Eles entendem que eles precisam fomentar isso também. Acho que esse coletivo entre os municípios, mas esse coletivo entre gestão e o empreendedor também é muito importante. Eu ia te dizer, que a gente comentou antes de entrar no ar, para mim é fundamental a parceria público-privada. Porque não são coisas que não devem andar, precisam andar. Não, e o privado estimulando o público, né? Direcionando, porque afinal de contas a construção precisa ser coletiva, né? Eu acho que isso é importante. Municípios que têm essa capacidade, essa sensibilidade de entender que isso que todos ganham. Mas onde a gente tem instituições fortes, como no nosso Novo Hamburgo, CDL, ACI, Cindy Lojas, outras tantas, a gente tem também um poder público não exatamente pressionado, mas induzido a fazer um melhor trabalho, né? Regulado, não? Eu acho que é uma autorregulação, né, de respeito, de cumplicidade, de companheirismo, quando compreende isso mais facilmente. E até né? para perpetuar alguns projetos, né? Então, o Isso, Natal que a CDL promove, projetos que o SESC traz, que eles não acabem com uma gestão. Quando a gente pensa num projeto de cultura, às vezes é lá no terceiro ano que tu está consolidando o projeto junto à comunidade. E aí vai ser o último ano do projeto. Então, a gente tem trabalhado muito e tem vários gestores que nos trazem. Eu acho muito bacana, olha, o objetivo é a gente construir um projeto que ele seja perpetuado, que independente da gestão, da administração, que é o caso de feiras do livro, Festa da Lavanda lá com vocês e outros tantos eventos que a gente vê aqui na região, né? Café da Colônia. É que historicamente o Brasil tem essa dificuldade, né? O país como um todo, de
de ser cíclico, né? De projetos terem duração ligados à parte política. Há mandatos. Nós não temos projeto Estado, né? de Estado, a gente tem projeto de governo, né? E isso se limita a 4 anos. Então é difícil, quando tu se percebe que isso é danoso para a região e consegue modificar, faz um projeto que é beneficioso, que vai passar 4 anos, 7 anos, 8, 10, 20, 30, 40 anos, como tu citou a Feira do Livro. O Natal outro de patamar, Dois Irmãos, por exemplo, está em outro patamar e que é fruto de muitas administrações de políticos de sabe que partidos aquilo diferentes. deu certo, é assim, o caminho é por aqui, vai qualificar, vai melhorar, vai ajustar aqui, mas não vai deixar de fazer porque foi uma administração anterior que criou, enfim, o que bolou a ideia. Eu não posso terminar esse programa e a gente precisa falar bastante sobre isso, porque a gente tem momentos merchan aqui hoje muito especiais, porque a gente quer vender para vocês tudo de bom que cada um dessas pessoas estão realizando aqui na sua cidade, na sua instituição, no seu mundo, no seu negócio, enfim. Dentro da área cultural, a CDL completou 6 anos de desenhando, Léo. 6 anos desenhando. Tu nem acreditou nisso, né? Confesso. Tá passando. Tu achou que não ia passar do primeiro governo. Ai, não, é uma iniciativa Toda quinta-feira? privada, toda quinta-feira, sediada na Casa CDL. Algumas edições são feitas na Casa Schmidt-Presser, na Secult, já fomos para universidades, enfim. Mas a nossa sede é na Casa CDL, que adotamos com muito carinho há 6 anos atrás, quando ela foi, então, aberta como espaço de cultura. O que rola lá? Qualquer um pode participar? Qualquer um Tem que gostar pode de desenhar, tem que gostar todo de mundo é música, como é que é? Vamos lá. O princípio inicial é a afinidade por desenho e pela música jazz. Então, juntou essas duas afinidades. Encontrávamos inicialmente com 4, saiu um mini doc semana passada, está no YouTube, onde nós 4 fundadores falamos, né, desse início. Afinidade por desenho, nos encontrávamos por desenhar no meu estúdio lá em Hamburgo Velho. E a partir dali a nossa trilha sonora era jazz e por trocadilhos e brincadeiras ficou o Desenhando, que depois, vamos dizer que se institucionalizou e foi sediado então pela CDL e foi aberto para toda a comunidade, todo mundo que se sentir convidado toda quinta-feira. Tem nosso perfil no Instagram, anunciamos o local que vai ser. CDL Cultura ou Desenhando? Desenhando. Perfil do Desenhando no Instagram, então. E tem a Casa CDL também, o perfil, né? Quem quiser acompanhar a programação da Casa CDL, mas o do Desenhando especificamente existe com o local que ele vai acontecer. E lá não ensinamos a desenhar, mas nós nos reunimos e damos algumas dicas, conversamos sobre o assunto, enfim, é um encontro de simpatizantes de desenho e uma vez por mês nós temos então um grupo de jazz, diferentes grupos de jazz que venham tocar. Muito bem. Miriam, segundo dia do segundo semestre, cheio de atividades, inscrições abertas para o EAD, mas também palco giratório na sequência. Sim. Sesc Mais Leitor. Sesc Leitura, Teatro a Mil, então tem vários projetos aí. Queria trazer um destaque especial, então, nós estamos agora com inscrições abertas para a 6ª turma de ensino médio EGAD. E quando a gente fala na cadeia produtiva da indústria criativa, da economia criativa, a gente vai falar então da produção cultural. O nosso ensino médio EJA, ele tem uma qualificação profissional em produção cultural, então a gente também, quem se forma lá depois de 1 ano e meio, ele também sai com uma qualificação diferenciada. Nós estamos com inscrições abertas até agora, sexta-feira, né? É importante destacar que dia o curso 5, sexta-feira. Que o curso é totalmente gratuito. Bem. O profissional ele consegue concluir, o estudante, o seu curso em 18 meses e tem o diferencial de que a gente tem aula presencial uma vez por semana. São mais de 30 polos pelo Rio Grande do Sul, a gente tem um polo em Novo Hamburgo. Então, eu queria destacar esse aspecto formativo também que a gente tem aqui quando a gente fala de cultura na região. Nós temos uma edição do Palco Giratório, também agora no dia 11 de julho. Inscrições já estão abertas pelo nosso site, participação gratuita, que é o espetáculo de artes cênicas. E a programação está a 1000 para o segundo semestre, depois já engatamos feira de livro, já tem Teatro a 1000, que é teatro para criançada. Então eu convido você aí a seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, Sesc Novo Hamburgo, que a programação não para, muito pelo contrário, ela está bem diversificada e intensa. A gente falou da creme da creme, mas tem atividade sempre, né? Tem bastante não para de coisa. trabalhar, segunda a segunda. Sim. Ô, Rodrigo, quero dizer que de público aqui, tu sabes que eu sou um grande fã teu e falo sempre que eu posso
sobre isso, e aqui a gente está com duas das tuas, esta a mais recente obra, né? E esta, com toda certeza, a mais importante obra que foi escrita nesses últimos anos sobre a imigração alemã, de muito fôlego, né? Já escreveu ano passado pensando no bicentenário, mas está trabalhando muito ela, né? Ela foi pensada, a ideia, porque quando a gente fala de imigração alemã, a gente fala tem imigrações, né? Então cada região tem uma área, um ano específico, enfim. E a ideia foi reunir esses primeiros projetos, né, esses que vêm desde a fim da família real para o Brasil, Dom João VI, né, começo do século XIX, com que culmina com São Leopoldo, dentro de um livro para um público que não seja da região. Então as pessoas, não é algo específico, né, é algo que faz, a gente entrelaça com a história do Brasil, com a história da Europa, e conta como esses imigrantes vieram parar aqui no Brasil em julho de 24, né, em São Leopoldo especificamente, mas assim, dentro de um público que é mais amplo, não é só para professor de história, não é só para aluno, enfim, ele tem uma ideia. E não é só para fora também, para cá também, né? Para cá muita também, gente aqui sim. que não conhece essa história. Exatamente, né? Mas assim, a ideia era fazer o quê? Não ser um livro técnico, embora ele tenha todas as referências necessárias, enfim, as indicações, mas assim, tu sabe, conhece o meu trabalho e eu primo por isso, né? Levar ao público leitor a informação, mas com uma informação de qualidade. O modo como a gente narra as histórias, eu acho que é o que é diferencial. E o 24, ele veio para a gente marcar o com certeza, um dos 5 maiores escritores de história do Brasil nesse momento. Laurentino já ficou para trás da minha visão há bastante tempo, já te falei isso, né? E gosto muito do Laurentino Gomes, inclusive. Mas eu digo isso porque às vezes a gente estava falando sobre isso antes, né? A gente valorizar muito aquilo que é de fora ou que é muito conceituado por A ou por B. E a gente não tem ideia de que a gente tem esse cara aqui pertinho da gente, presente na nossa região muitas vezes, e que está toda hora na CNN, na Globo News, escrevendo para National Geographic, livros das maiores editoras desse Brasil do mundo. Então, é sempre uma honra te ter junto com a gente. Tenho certeza que as pessoas que vão se deliciar com o teu livro, com a tua palestra em outro momento, vão querer ler toda a tua produção, porque ela é muito de fôlego, né? A Terceira Guerra, Terceiro Reich, é maravilhoso o livro também. São 18, né? Histórias não ou mal contadas aí também, sobre... História do Brasil. História do Brasil, história da Escravidão. Escravidão, é uma da trilogia, né? São 4, na verdade. As Grandes Guerras. Grandes Guerras, a primeira e a segunda. Grandes Revoluções. Golpes, Revolução de 30, maravilhoso também. Muito bom. Thaís, sempre bom estar contigo, tu sabe, né? A gente também acompanha muito o teu trabalho e acho que muito especialmente a gente precisa vender para o nosso público que dia 19, 20 e 21 tem uma festa maravilhosa no Morro. Aliás, o Natal do Morro cada vez mais bacana também. Será contigo a assinatura do Natal? Isso, esse ano teremos sucesso, novidades, podem Mas é linda, aguardar. né? A praça, a decoração. Sim, a praça, ela foi igreja revitalizada, iluminada, a igreja, teremos surpresas. Mas agora, então, falando, né, do Sexto Café da Colônia, então, quem gosta de uma boa gastronomia, de uma gastronomia artesanal, cultura, arte, né, por favor, venham nos visitar. Dia 19, então, é a abertura, né, durante a noite com o show do Badim Solidário também, traga sua doação, seu alimento. E dia 20 e 21, durante o dia, tem um encontro de carros antigos no dia 21 também, o desfile temático, que é o mais bonito, a nossa história nas ruas, né, valorizando a agricultura familiar, que é a referência também de Morro Reuter. E não podemos, né, deixar de falar da Festa da Lavanda, aproveitar, né, em outubro, no segundo semestre, mas está logo ali do dia 17 até o dia 20 de outubro. Então, ela acontece em 2 anos. E este ano é o grande ano que ela, então... E é fragrância, e é comida com lavanda. E muito, mel a gente está com torta, brownie com lavanda. Isso aí, chá de lavanda, bolo de lavanda, torta de lavanda. Ninguém é capaz de imaginar o que é possível fazer com lavanda. Pra você, sim. Isso, lá na Festa da Lavanda vocês vão saber de todos esses itens e um pouco mais. Sempre tem um pouco mais, né? Maravilha. Bom, eu sempre destacando a qualidade do trabalho que essa turma aqui realiza e muito feliz sempre de poder estar com vocês. Acho que, né, Léo, a gente pode já ter feito um debate ainda muito mais amplo, claro, mas em 1 hora é impossível a gente esgotar uma pauta como essa. Mas é importante a gente dar algumas cutucadas aí no nosso público, no nosso telespectador. Agradecido da oportunidade. Sempre bom estar contigo, Leonardo. Parabéns. Miriam Pletz, obrigado pela tua presença, sempre muito bem-vinda. Parabéns pelo trabalho do nosso SESC também, pelo que faz na nossa região.
Brasil afora, é claro. Teu ponto final. Obrigada, uma honra estar com vocês aqui nessa noite. E fica o convite aqui para que vocês possam conhecer melhor o nosso trabalho, o trabalho do SESC, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Obrigada. Rodrigo Trespa. Agradecer. Santa Rosa, amanhã? Santa Rosa, de quinta-feira a palestra. Né? Quinta-feira. Agradecer mais uma vez, Rodrigo, teu trabalho fantástico, né? Quem quiser assistir também um pouquinho da microsérie que a gente fez. Que coisa Em deliciosa, 1824, um pouquinho, uma pitada do livro, né? E a gente está aí. Contos de 1 minuto ali, histórias, abordagem de 1 minuto. Exatamente. 16 microtextos de uma microsérie. Exatamente. Então, agradecer mais uma vez e fica aí a sugestão para o público ler um pouquinho mais sobre a história do Brasil, sobre a história da sua região, conhecer, buscar conhecimento, nunca é demais, para poder ter, né, opinião bem embasada aí. Thaís Bax, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, é muito bom rever alguns, conhecer outros, inclusive já deixo o meu livro reservado. Muito obrigada, gente, espero vocês no Café da Colônia. Sigam as redes sociais também, Café da Colônia MR, lá estão todas as programações, enfim. Acompanhe Morroy Turismo, né? Rodrigo já deixou claro que a gastronomia é maravilhosa também, vários pontos turísticos, sucesso total. Maravilhoso. Abraço para a prefeita Carla também, essa querida que trabalhou tão bem, né? Se despedindo depois de quase 8 anos do seu mandato, né? Agradecendo essa bancada maravilhosa, nossos parceiros culturais. Aqui na técnica está o Frank, está a Jennifer, mas sobretudo o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. Volto amanhã. Amanhã a gente vai fazer um debate. Quem vai estar com a gente amanhã? Puxa vida, essa quarta-feira. Ai. Mais um grande debate a semana inteira. Muitos debates dedicados a caminharmos para frente com a nossa região. Então, fique com a nossa programação. Nessa quarta-feira, Marco Copete, o nosso diretor da ASPEUR com a gente, o presidente da Assist de São Leopoldo, Daniel Klafke, juntos para a gente falar de desenvolvimento econômico e inovação na nossa região. Até lá!